E nesse sentido. Então, de gravar, né, iniciar a gravação. Professor, então, de teologia da PUC, assessor de identidade e missão do Grupo Marista, mestre em filosofia e doutor em teologia. Tá? É uma grande pessoa conosco aqui, tá? Que vem nos alegrar e nos trazer reflexões. César, é com você, nós estamos aqui para te ajudar no que você precisar. Tá bom? Seja bem-vindo. E todos sintam-se em casa. Ok, muito obrigado, Beto. Aí vocês vão dando um toque caso não escutem bem ou tenham algum problema aí com imagem, porque o Zoom, de fato, eu tenho usado muito pouco. Aí, Beto, vamos combinar um pouco a metodologia do nosso trabalho. Se vocês concordarem, eu posso expor um pouco o tema aí por uma meia hora, máximo 40 minutos, eu acho que meia hora tá bom. Aí, se nós pudermos nos organizar em 3 ou 4 grupos, dependendo, porque são 4 subtemas, né? Cada grupo poderia discutir um pouquinho sobre o tema. Eu não diria assim ler o texto, porque não teríamos esse tempo. Gastaríamos aí uma meia horinha no grupo e retornaríamos para um plenário que vai ter encerra às 5 horas. Isso, Beto? 5 Isso horas. mesmo, Edifário. Então, gastamos aí uma meia hora da minha exposição, depois mais uns 20 minutos, meia hora talvez do máximo, né? Aí vocês me digam quanto tempo vocês acham interessante. Fazemos um grupo e voltamos para uma discussão. O que eu vou sugerir é que não necessariamente lá no grupo precise ler. Mais importante, eu acho, do que ler detalhadamente, eu creio que até muitos já leram, discutir sobre o tema e trazer para a plenária percepções para a gente poder dialogar. Eu vou, mais ou menos, colocar aqui um pouco as palavras-chave do texto que nos foi entregue como base para a nossa reflexão, com o intuito já de facilitar um pouco essa aproximação desses subtemas dentro desse capítulo 3º, tá? Que trata da questão de saber distinguir o pecado do pecador, ok? Aparece ali o tema do fundamentalismo, da pedofilia, do relativismo e do individualismo. Fundamentalismo, relativismo e individualismo estão muito interligados. O tema da pedofilia aparece ali, quase que entrando, aproveitando essa onda para falar de pecado e de pecador, ok? Mas vamos seguir mais ou menos a ordem do texto. Primeiramente, eu acho que como leigos e como evangelizadores, como cristãos, como batizados, eu creio que a gente pode ir fazendo alguns recortes nesse campo que é específico nosso. Então, primeiro, sobre o fundamentalismo, o texto fala, claro, quando eu falo texto, estamos falando aqui do Papa Francisco e das pessoas que ajudaram a fazer a seleção desses textos e colocar na ordem, tá? O texto fala do fundamentalismo com a base na cultura do descarte. É interessante notar que quando a gente fala de fundamentalismo, a primeira ideia que vem em nossa mente é a ideia de que nós temos uma certa tendência de buscar segurança. Todos nós, desde que nascemos, os animais, faz parte da vida buscar o conforto e evitar o conflito. Quanto mais as pessoas podem fazer isso, mais elas fazem. Nós sabemos pela história da evolução da humanidade que o ser humano sempre foi desafiado,
seja desde a era primitiva até os tempos mais recentes, sempre foi desestabilizado e por isso se desenvolveu e se desenvolve muito. Quanto mais desafiado é o ser humano, mais ele se desenvolve. No entanto, muitas pessoas, e para não dizer quase todas, evitam o desafio. E um mecanismo muito interessante para evitar esse desafio é nós acharmos zonas de conforto. Então, nós todos achamos zonas de conforto intelectuais, zonas de conforto relacionadas a ideologias, lugares nos quais nós conseguimos entender o contexto, controlar o contexto e não sermos surpreendidos por esse contexto. Ok? Agora, da onde vem essa possibilidade que o ser humano tem de criar um pseudo-mundo seguro para si? Essa é a base do fundamentalismo. Além dessa busca de segurança, ela vem do medo do desconhecido, que aqui no texto está sendo usado o termo cultura do descarte. A cultura do descarte nada mais é do que uma cultura de superficialidades nas quais as pessoas se sentem instrumentalizadas, portanto inseguras. Hoje elas têm, amanhã pode não ter. Nesse mar, nesse oceano de insegurança, do descartável, do fragmentado, aquela nosso maior anseio de segurança e de estabilidade, ele é jogado por terra. Então as pessoas criam mecanismos para acreditar neles e como se fosse uma cadeira, né? Eles sobem em cima daquilo e não deixa ninguém se aproximar, porque se você tirar os pés daquela cadeira, aquela pessoa desmorona. Ou seja, se você tirar debaixo daquela pessoa algumas ideias, eu falo pessoa, mas serve para instituição, para grupo, para pastorais, se tirar debaixo dela algumas ideias, elas caem no oceano da insegurança e perdem a segurança que tanto desejam, até antropologicamente falando. E aí o texto fala rapidamente, né? Eu vou ter que ser mais rápido. Fala que o primeiro descartado nisso tudo é o próprio Deus, que por consequência gera um descarte do ser humano. Quer dizer, nós consideramos Deus como algo ideológico. Deus não é uma pessoa absoluta, é uma ideia que eu posso configurar de acordo com os meus interesses e gero com isso uma relativização também com relação ao ser humano. Então, as diversas formas de ideologias, de fundamentalismos, eles nascem para que haja um determinado conforto, uma determinada hegemonia de um povo sobre outro, uma determinada segurança diante de um mar de insegurança, de descartabilidade. O Papa cita nos seus textos a islamofobia, quer dizer, a fobia que nós temos do Islã, ou do islamismo, ou de todas as formas de terrorismo. É claro que ele está dedicando parte da sua reflexão para dizer que os muçulmanos, em geral, os praticantes do Islã, são, na sua imensa maioria, pessoas pacíficas e de bem, de acordo com o Corão, mas que por alguns deles terem uma ideologia muito forte, acabamos generalizando e criando uma certa fobia de tudo que é islamismo. E com isso ele coloca também o cristianismo no meio deste contexto. Da mesma forma, existe muita fobia em relação a alguns cristãos em várias partes do mundo, e no fundo, há algo que está um pouco distante de nós, mas é uma herança da Europa, de uma guerra desde o tempo das cruzadas entre o islamismo e cristianismo. E aí nós temos polarizações dentre essas duas dimensões.
Ele fala basicamente do respeito, evoca a questão da liberdade e da prudência. Cita o Papa Bento XVI, que fala da chamada metafísica pós-positivista, ou seja, de uma cultura que considera as religiões como um subproduto, ou seja, a modernidade já deu o que tinha que dar em termos científicos, e o que vem depois disso, em termos de religiosidade, seria uma espécie de segunda categoria intelectual. Muito bem. Essa é uma visão que o texto, assim, rapidamente falando, apresenta. Eu coloco aqui três ideias para vocês pensarem um pouco nos grupos quando for. Né? Fundamentalismo é uma praga, uma erva daninha que está espalhada por todos os jardins do mundo, por todas as culturas e por todos os países, nações, por todas as religiões. Onde há ser humano, há sempre aspectos de fundamentalismo, sejam eles mais radicais ou menos radicais. Nós temos uma postura fundamentalista, muitas vezes pessoal. Vocês aí que foram meus estudantes, devem lembrar, quantas vezes, num primeiro ano de teologia, a gente enfrentava estudantes que vieram para corrigir a igreja. Eles achavam que eles iam corrigir a igreja, corrigir o bispo, corrigir o Concílio Vaticano II, corrigir o Papa que está sendo equivocado. Quer dizer, as pessoas colocam ideias na cabeça e ficam fixas com ela. Vou resumir de uma forma muito simples. Nós temos três caminhos, todos nós. Um caminho é achar que nós estamos sempre certos. Outro caminho é não ter opinião nenhuma, e aí vai com qualquer um. E o caminho do meio, que é o caminho do cristianismo, é a modéstia intelectual. Você, de alguma forma, acreditar em algumas ideias, estar firme e convicto delas, mas aberto de tal forma que você não tem aquele medo de colocar essas ideias em xeque ou de submetê-las à prova. Essa é a postura menos ruim diante de um cenário cultural. Temos visto minorias aqui, acolá, que daqui a pouquinho eu vou contextualizar um pouquinho melhor na minha opinião, tá? Mas temos visto vários grupos tentando ocupar um lugar central e utilizando-se de ideias que se sobrepõem de outros grupos. Aí também há uma forma de fundamentalismo, porque nós estamos superando a possibilidade de diálogo pela imposição cultural. Nós temos uma herança no cristianismo muito longa de imposição, muito longa. Me perdoe se eu ofendo alguém, mas assim, toda a América Latina, toda a cultura americana, sobretudo a nossa, ela é marcada pela imposição fundamentalista de uma forma gritante. Nós temos uma cultura de escravos trazidos da África, que foi totalmente oprimida, uma cultura indígena, com religiões belíssimas, que foi totalmente aniquilada, oprimida, e muitas vezes em nome da nossa própria fé cristã. Então, nós temos que entender que a imposição de ideias é algo cultural. Então, na política, nós queremos impor ideias, nas religiões, nós queremos impor ideias, nas relações, nós queremos impor ideias. Isso faz parte, infelizmente, dessa estrutura que nós temos cultural.
É diferente, por exemplo, numa sala de aula de filosofia. Parece até aquele jogo de futebol. Eu me lembro que eu ia assistir um jogo de futebol na vila lá, quando eu era criança, que o pessoal se rachava no pau, como diz. Brigavam, aí terminava o jogo, achava que ia sair tiro, eles iam tomar cerveja junto no boteco. Quer dizer, numa sala de aula de filosofia, as pessoas discutem livremente, aprendem a fazer isso, e no final todos continuamos unidos. Então, nós não temos essa cultura. Geralmente, nós temos essa cultura da imposição de ideias e do fechamento para ideias diferentes. Estou falando rápido porque a discussão vem depois, tá? Sobre a pedofilia, veja bem, o Papa Francisco, ele fala ele cita a Argentina. Interessante, as pessoas que escolheram esses textos. Ele fala da própria Argentina como um lugar em que ele viu a pedofilia avançar, tá? O uso de drogas, as pessoas de maior idade indo buscar crianças para fazer as relações sexuais, independentemente da idade. Ele mostra que todos, culturalmente, ele está falando do seu lugar, da sua Argentina, ou seja, ele tá dizendo de algo que ninguém pode questionar, porque ele viu, ouviu, e é o seu povo, é o seu chão, ele está fazendo uma autocrítica. Mas quando ele faz todas essas críticas para mostrar que o fenômeno da pedofilia estava lá, na Argentina, ele fala, o mesmo acontece em Roma, a cidade que deveria ser modelo para o mundo. Então, de alguma forma, ele está dizendo que isso afeta a todos. Então, a pedofilia, sempre que se fala na igreja, se pensa no escândalo de alguns bispos que encobertam assuntos. Ele está mostrando que todos são responsáveis. Tanto é que o próximo item que ele trabalha é a questão do papel da família, dos pais. E a gente sabe que o maior campo de abuso de menores, de crianças, no seio da própria família. Depois aí ele vem, aponta a questão dos bispos, fala da tolerância zero que se tem que ter, e a gente tem acompanhado na igreja muitas iniciativas de fato de tolerância zero. Eu pude acompanhar alguns casos de religiosos que foram literalmente expulsos, alguns que foram presos e etc. Né? Pessoas que a gente conhecia. Quer dizer, o cerco está se fechando. A gente sabe que na igreja muito se deve ao Papa Bento XVI, muito se deve ao caso do fundador dos Legionários de Cristo, que foi um escândalo para a igreja. Enfim, e aí as coisas têm caminhado, graças a Deus. Ele fala das vítimas, que são pessoas desconfiadas. Você veja, gente, abrindo um parênteses assim, para um comentário que não está no texto, a cola de qualquer relação é a confiança. Ele fala muito, ele pede perdão, ele lamenta que muitas vezes a pedofilia ou o abuso sexual, ele é capaz de tirar a fé de um inocente. Em que sentido se tira a fé? Por exemplo, se eu falo alguma coisa para você e você acredita em mim, pode ser que você acredite e mude a rota da sua vida. E amanhã eu venho e digo assim, olha, eu não penso mais dessa forma, eu estou pensando diferente. E você vai dizer, como é que eu vou fazer agora? Se eu tomei alguns rumos na minha vida com base naquilo que você falou. E então você passa a desconfiar das promessas das pessoas e você vira uma pessoa desconfiada. E desconfiada significa uma pessoa que não vive em comunidade mais, porque a confiança é a cola das relações. Então você isola uma pessoa do mundo. Se ela não acredita mais no sacerdote, ou no bispo, ou no pai, ela vai acreditar em quem? Então, é nesse sentido que é um crime terrível, que tira das pessoas a capacidade mais nobre
que é a de relacionar-se com confiança numa comunidade de fé. Poderemos voltar a esses assuntos. A questão do relativismo, também apontado no texto. Então, o princípio do relativismo que está dito ali é que é uma cultura que acredita que não existem verdades indiscutíveis. Então, há aqui o fenômeno da subjetividade versus objetividade. Quer dizer, não existe verdade absoluta, não existe nada que venha fora de mim e que está posto e que todos nós precisamos respeitar. Ah, não, é uma sociedade que diz que não existe. Quer dizer, tudo é relativo, então tudo depende do significado que você dá para as coisas. Nós voltamos para antes de Sócrates, no tempo dos sofistas, né? O homem ou a mulher, ele é a medida de todas as coisas. O Papa fala das superficialidades que o relativismo gera, porque se não existe uma verdade a ser buscada, tudo é descartável, tudo é efêmero. Fala também que só existe um diálogo verdadeiro a partir da questão da identidade. Mas eu volto a tocar nesse assunto, embora o texto não fale, a própria identidade é questionada. Então, é claro que é sempre aquele discurso clássico de que você precisa ter a sua identidade preservada, o outro precisa ter a identidade preservada, e aí identidade com identidade gera um diálogo entre diferentes, e só diálogo entre diferentes é capaz de gerar unidade. Muito bem. O diferente de mim me faz eu me conhecer. Mas nós sabemos, eu me lembro quando apresentei uma tese, os próprios questionadores falaram: o senhor fala tanto de identidade, mas o que é a identidade? Hoje se questiona se existe uma identidade. Nós podemos discutir um pouquinho mais sobre isso depois. Então ele fala também do risco que nós temos daquela fé que é trancada, subjugada no subjetivismo, ou seja, no interesse pessoal íntimo de cada pessoa, seja de intimismo, ou cada um faz para si o seu contexto de fé. Então, por fim, ele o texto termina essa parte dizendo que é preciso pensar não só com a razão, mas com o coração. Não aparece ali a palavra consciência, que é o mesmo que se diz na Bíblia coração. Mas, no fundo, a questão que está posta é: será que não existe uma verdade que esteja na consciência do ser humano? Essa é a pergunta que fica para a gente discutir um pouquinho. Por fim, o individualismo é posto como consequência de todos os demais elementos que a gente citou. O texto parte da ideia do egoísmo, que é mais antigo do que o próprio ser humano, né? Que dá lugar à ideia de autodefesa. Quer dizer, numa escala de evolução, nós fomos animais, nós defendemos território, nós defendemos as crias, nós defendemos o alimento próprio, nós nos defendemos, nós aprendemos a atacar inimigos. E na medida que nós fomos ganhando consciência na história da evolução da humanidade, nós fomos aprendendo a escolher. Agora, muitos de nós ainda têm uma escolha muito próxima da escolha instintiva, animalesca, digamos assim. Então, o egoísmo é uma nova ressuscitação desse modelo de um ser humano territorialista. E nós temos território para tudo, entendeu? É para o dinheiro, é para a economia, para o comércio, é para o poder. Nós temos essa tendência egoísta que os grandes clássicos chamam de pecado ou tendência original, ou seja, uma cultura que está antes de nós e que nos faz acreditar que nós temos que defender o nosso e deixar o outro para trás. Então, essa é a base do individualismo.
que fere o grande princípio do Evangelho, que é o princípio da unidade. Então, ele lamenta isso. Fala da indiferença que o individualismo gera, a incapacidade de empatia. Primeiro, a indiferença que a gente tem é com Deus. Depois, como consequência disso, a indiferença com o próprio ser humano, que muitas vezes nos leva longe de um ideal, que é a visão de um ser humano completo, integral. Ele fala também da mundanidade, ou seja, essa cultura muito focada no aqui, no agora, no materialismo, que gera vaidade, idolatria, prepotência, e alimenta o orgulho das pessoas, e que impede de, mais uma vez, né, considerar a pessoa no seu contexto inteiro, não fragmentada. Aí nós corremos o risco de absolutizar coisas que são relativas. Então ele diz que é necessário combater a desinformação, a calúnia, a difamação, que são elementos muito parciais, que consideram o ser humano não no seu todo, no seu mistério, mas com rótulos estereotipados. E como cristãos, temos o dever de caminhar em comunhão e a serviço. Muito bem. Aqui são elementos muito rápidos. Eu só joguei as ideias como elas estão aí, mas eu queria agora propor uma reflexão que eu vou fazer a partir desses itens colocados, tá? Uns 5 minutinhos aqui, eu creio que eu introduzo um ponto de vista. Primeiro ponto. Nós vivemos uma crise ética, que nós chamamos de aporia moral. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Aporia moral é aquela situação na qual nós chegamos diante de um entrave ou de uma encruzilhada que nós não sabemos o que é certo, o que é errado, qual a resposta mais adequada e que caminho seguir. Você pode dizer assim, não, mas como cristãos, para nós está muito claro. O Evangelho brilha como o sol e nós temos a capacidade de tomar as decisões de acordo com o Evangelho. Bom, vamos imaginar que nem todo mundo pense assim e que você seja um grupo no meio de tantos outros que pensam diferente, inclusive cristãos que pensam diferente. E aí você começa a entender que há uma mudança de um modelo para outro, deixa eu ver se eu consigo botar aqui num papel. Nós tínhamos, como cristãos, essa relação de centro, tá? Por exemplo, não sei se vou conseguir, vamos ver. Não sei se vocês enxergam aqui, ó. Há um centro e há uma relação. Nós sempre, desde a Idade Média, entendemos que nós, como cristãos, ocupamos esse centro da sociedade. Quer dizer, o princípio do Evangelho, o princípio cultural é o Evangelho e nós temos que afetar todas as outras áreas da vida. A área da educação, a área da saúde, a área da política. Nós, muitas vezes, nos entendemos assim. No entanto, a Idade Média já acabou faz tempo. Então, essa ideia de que o cristianismo é o centro e que as pessoas têm que vir a mim, é uma ideia fundamentalista que, infelizmente, está espalhada por muitos contextos, sobretudo pentecostais, neopentecostais no Brasil, por que não dizer também em grandes partes do mundo, que leva a achar que o cristianismo tem que voltar a ser o centro, quer dizer, voltar à cristandade. Hoje, por mais que as pessoas não queiram, nós somos aqui, ó, uma dessas bolinhas. Nós não temos, mas não existe um centro, entendeu? Qual que é o centro? Então, nós vivemos, do ponto de vista dos princípios éticos, uma sociedade de não centro. Uma sociedade não centro. Aí, por não ter o centro, por não ter mais um centro, isso aqui gera segurança.
César, deu problema no teu áudio, só um pouquinho. Volta a falar. Voltou agora? Voltou. Ok. Então, Comece do início aí. Aqui, então, gera segurança esse contexto, né? Então, a ideia do pároco na catedral daquela cidade do interior, que só tem aquela igreja no centro, e ele diz o que é certo e o que é errado, entende? Aqui está tranquilo, nós temos uma ideia que fundamenta essa. Agora, aqui nós não temos mais, porque esse grupo pensa diferente desse, que pensa diferente desse, que critica esse, que pensa diferente desse, que defende esse direito, que outro defende o outro direito. E aí, isso aqui é uma espécie de fundamentalismo, seja pessoal, eclesial, político ou cultural, que nós queremos criar, porque isso aqui é um modelo seguro. Isso aqui é relativismo, ninguém mais tem o centro. Só que esse mar de insegurança gera esse fenômeno novamente. Agora, é cada bolinha dessa aqui tentando ocupar o centro. Então, é difícil alguém querer dialogar aqui, ver com as diferenças. É mais fácil querer achar que nós estamos certo ou o grupo X está certo do que viver a diversidade. Então, eles estão extintos hoje, e vocês estão vendo na política, nos regimes totalitários, nessa polarização de igreja ultraconservadora de um lado, que não aceita o Vaticano II. No fundo, é querendo fazer voltar esse modelo seguro. Fato é que não existe essa segurança. E, para terminar, eu vou deixar aberto. E a identidade? Esse grupo aqui, desculpa, vamos extrapolar a fronteira da igreja, tá? Esse grupo diz que o ser humano, vamos supor, aqui é um grupo com base no pensamento nietzschiano. Tem nada a ver com identidade, não acredita nem no céu, nem no inferno, nem na vida após a morte. Esse grupo aqui é um grupo espírita, acredita na reencarnação. Esse aqui acredita na ressurreição. Esse daqui não acredita em nada. Esse aqui é ateu. E aí? Bom, a identidade do ser humano precisa seguir a lei natural. E como interpretar a lei natural? Quem disse que a lei um é a favor do aborto, outro é contra o aborto, um é a favor da vida, outro é a favor da eutanásia, outro é contra a eutanásia. E aí? Saída. Vou colocar aqui, para não criar um cenário desesperador, vou colocar a saída. Quer dizer, a saída que eu digo, a proposta de saída. Ponto 1. Independentemente das crenças, uma coisa é inegável. Somos seres relacionais. Seja acredita na ideologia X ou Y, grupo X, B, C, D, somos seres relacionais. E ninguém pode negar que a nossa identidade é uma identidade de relação. Nascemos, nos relacionamos, tendemos à relação e vamos morrer nos relacionando. Pensamos diferente, mas precisamos nos relacionar. Ponto. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Cristianismo jamais voltará a ser o centro da sociedade. Se você acredita em conto de fadas, é opção sua. Ponto 3. Cristianismo pode ser ressignificado a partir das relações e da diversidade. Para isso é preciso vencer toda espécie de fundamentalismo. Ah, mas como é que pode o cristianismo ser ressignificado? Pensa na Eucaristia. O que ela é? Comunhão. Estou falando a Eucaristia no sentido teológico, tá? Não litúrgico. O que é pauta comum? Se não um elemento, o pão eucarístico,
ao qual toda a sociedade, todas as diferenças se reúnem para dar conta. Por exemplo, ecologia independe de grupo ideológico. Isso é comunhão, isso é Eucaristia, isso é mesa eucarística. O que é a trindade, se não relação entre as diferenças e relações de qualidade? Então, que tipo de relações, enquanto cristãos, nós somos chamados, evocados a propalar na sociedade? Percebe? Aqui, eu vou parando por aqui, mas há um outro modelo de cristianismo que é do futuro. E há um modelo de cristianismo que está ultrapassado. Embora muita gente tente ressuscitar a cristandade, entende? Eu trabalhei na CNBV em Brasília 7 anos e era assessor da educação lá. Eu vi muitas discussões acabarem entre os bispos quando entrava o tema do ensino religioso escolar, porque muitos ainda estavam com a cabeça na cristandade. Ele achava que nós tínhamos que ir para a escola para dar catequese, porque a igreja tem que mostrar como é que tem que ser a educação. Aí os evangélicos pensavam igual, e todas as religiões pensavam igual. Não se trata. Essa forma de cristianismo já ficou no passado há muito tempo, mas ele ainda está vivo na cabeça de muitos cristãos. Ele ainda está vivo na cabeça de muitos clérigos. Ele ainda está vivo na cabeça de muitos leigos, que no primeiro ano de teologia causam muito transtorno, porque eles vêm para mostrar para o mundo que o Papa precisa ser aquele homem poderoso, como era na Idade Média. Então, nós vamos acreditar nisso, nós vamos voltar a isso, quer dizer, vamos dar eco ao fundamentalismo, ou vamos cair num relativismo, tudo é possível, depende da onda. Então, eu estou só provocando, tá? Eu gostaria muito que vocês fossem para os grupos agora, que o Beto vai ajudar a organizar. Aí, não sei, Beto, por 20 minutos, meia hora, podemos discutir um pouco e voltamos, vamos fazer uma partilha, tentar ver o que fica em pé nessa reflexão. Pode ser assim? Pode, são 15h50 agora, tá? Nós estamos em 22 pessoas, contando todos. Faremos 3, 4 grupos. Quantos grupos? Pode ser um para cada um? Um para cada tema? Pode. No caso, são 4 temas, é isso? Isso. Tá. Então, eu vou separar aqui, só que aí nós temos, então, separar para cada tema qual que nós vamos dar, o conteúdo que vai ser dado. Beto, faz Oi. assim, ó. O professor fala os temas, você numera, vamos ver quantas salas o Zoom organiza, aí você repassa para aquelas no chat, ou então a gente manda para as pessoas. O grupo 1 ficou com o tema tal, o grupo 2 ficou com o tema tal. Fica melhor assim, que daí é que não temos como visualizar agora quem vai ficar em qual grupo, né? Até Então, temos. Então, se você tem, melhor ainda. Eu posso fazer isso, eu posso separar os grupos manualmente, na verdade. Ou também, viu, Beto? Oi. O que dá para fazer é montar 4 grupos e também deixar livre, para que as pessoas elaborem uma reflexão a partir desses 4 temas, porque eles estão muito interligados, né? É uma opção também. Um puxa o outro, tipo assim, né? Puxa o outro. Ok. Pode ser os 4 temas, então. Tá, melhor. Melhor. Tá. Você vai passar por escrito para nós, professor? Não, eu acho que vocês podem ir no grupo. Diante disso que o professor provocou ali e o texto que nós lemos, que pontos nós queremos destacar para partilhar aí no plenário, ou que dúvidas, ou que afirmações, ou que problemáticas nós queremos levantar para discussão, ok? Deixamos livre. Não precisa se prender muito a perguntinha aqui, uma ou duas, tá? Fiquem livres para refletir. Deixamos 20 minutos. Ok, tá bom.
Oi, professora. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Voltei para a sala do... Vão voltar todos, depois vão todos voltar para os grupos. Uhum. Só um minutinho. Foi um teste? Foi a mesma coisa da passada. Beleza, nós só testamos. Nós estávamos fofocando, cortando nossa fofoca agora. Não dá mais. Bom, já estava conversando lá. Nós já estávamos na faca, já, na faca na bota. Vamos de novo, lá vamos nós. Pode ir, Beto? É só... Pode.
Estava achando muito estranho esse negócio aí mesmo. Tá congelada lá, ó. É, deve ter caído. Quem caiu? A irmã. Quem vai nos representar? Já está terminando quase nosso tempo. Marinês, Jaqueline. Já acabou? Já acabou. Marinês? Não, Marinês. Não, eu cheguei atrasada aí, é melhor vocês mesmo. Ô, Jaque, como é que tá seu pai? Tá melhor, filha. Ele agora, ontem eu fui lá levar as coisas para ele, mas ele tá passando uma pomada, tomou injeção por uma semana e teve que brigar na UPA na quinta-feira para poder tomar uma dose, acabava na sexta e aí acabou tendo que terminar. Ele começou indo na UPA do Sítio Cercado e fez a última dosagem na UPA do Pinheirinho, porque ele armou um barraco lá porque não queriam dar injeção para ele. Mas está melhor agora. Brabinho ele? Mas então, eu fui no sábado levar na UPA, daí a mulher mandou voltar no domingo e falou que era para ir na unidade que ele mora para tomar as outras dosagens, só que lá onde ele mora não tinha e eles mandaram voltar na UPA. Então ele ia na UPA, só que como elas fazem 12 por 36, dependendo da equipe que atendia ele, eles diziam que não podiam dar lá. Daí no outro dia ele ia, davam na boa. Daí na quinta ele fez um barraco feio lá e daí me ligou dizendo que ele não ia voltar lá e ele não ia. Daí eu liguei na unidade dele e mandaram ele ir no Pinheirinho. Daí terminou de tomar. Mas teve que fazer escândalo. História, hein? Pois é, mas tá bem, tá melhorzinho. Deixa eu desligar o número. Professor. Acho que já tá todo mundo. Já voltamos todos. Estamos com 23. Tivemos um probleminha na hora da separação do grupo. O grupo 2 não existiu. Tá? Ah, tá. Então, nós só temos o grupo 1, 3, 4. Okay. Temos 3 grupos. Ok. Então, podemos, acho que, começar por um grupo que queira ir, colocando algumas ideias que vocês discutiram, partilhando um pouquinho da reflexão. Vamos colocar em plenário. Eu acho que se a gente dedicar aí uns 10 minutinhos para cada grupo, dá para a gente conversar com mais tranquilidade. No máximo, né? Se for menos, tudo bem, fique bem à vontade. Podemos começar com, não sei se vocês sabem qual o número do seu grupo. Sim, grupo sabe. Professor, há uma solicitação aqui de resumir, retomar um pouco antes qual foi o tema que os grupos foram para discutir, pode ser? Nós deixamos em aberto, lembra? Uhum. Nós deixamos em aberto para que todos os grupos pudessem discutir sobre todos os temas, de fazer um apanhado geral, né? Então, professora, vamos iniciar com o grupo 3, que nós já somos assim, que somos que nem esparadrapo, arranca rápido para doer rápido, né? Então já vai doer, vamos tirar logo, passar logo, né? Então nós conversamos sobre o individualismo, sobre o fundamentalismo, né? Nosso grupo chegou a um consenso que voltar atrás não é uma intenção, não queremos quantidade, queremos qualidade, queremos cristãos que estejam envolvidos com temas importantes de proteção à vida. Discutimos também que hoje as comunidades está equilibrado, né? Tem um pouco de fundamentalismo, tem um pouco de individualismo, ainda são muitos para celebrar e poucos para trabalhar. Ainda temos muito essa forma de visão, né? Temos muitos para celebrar, muitas pessoas para rezar, mas ainda temos muito poucos para arregaçar a manga e fazer dessa igreja um lugar mais aberto, de diálogo, de debate, né? Então temos muito pouco. Não sei se é isso que nós somos a equipe 3. Não sei se vocês concordam, né? Nós conversamos a respeito do problema com os jovens também, né? Nós temos que fazer uma igreja mais atrativa, não tão digamos assim, não tão cheia de normas e regras. Elas são necessárias, mas elas podem ser dialogadas, né? Elas podem ser, como uma vez eu estava cuidando de um crismando, e um padre falou para ele que ele não podia se crismar porque ele tinha tatuagem. Daí foi terrível, assim, sabe? De resgatar a família, de resgatar o jovem, sabe? Foi bem difícil.
É outro caso que sempre tem, né, uns discursos assim que se pode, não pode, pode, não pode, né? Puro, não puro. Então sempre a gente escuta esse diálogo do puro e do impuro, né? Então nós como cristãos nós queremos melhorar isso, né? Nós queremos tentar, pelo menos o nosso grupo pensou de uma forma de que como que nós podemos fazer isso, né, professor César? Se o senhor tiver a fórmula para nós gostaríamos. É isso. Obrigado, Eva. Vamos ouvir os outros grupos e depois a gente faz um apanhado geral, pode ser? Grupo 1, pode ser? Eu acho que vocês não sabem o número, né? Não sei, eu não sei. Então pode ser o grupo, vou pegar aqui, ó, o grupo da Patrícia. O grupo que estava a Patrícia ali. É o nosso, Patrícia. O grupo da Patrícia era o 4. Depois ela foi para o 4. Ela estava meio perdida ali no momento, né, Patrícia? Jaqueline, representa nós lá. Olha, eu posso até representar, mas eu tive um problema com o meu notebook que desligou no meio do caminho, então eu peguei andando ali a conversa. Mas aí a gente estava conversando sobre a questão do individualismo e eu dei um exemplo aqui da questão ética também. E eu gosto muito de usar esse exemplo de quando a gente tem a questão ética internalizada e quando a gente só obedece regra por medo de multa, por exemplo. Aí eu dei o exemplo do trânsito, né? Que quando a gente usa cinto de segurança, desacelera quando está chegando perto do radar, a pessoa que faz isso só faz por medo de receber uma multa. Ela não está preocupada necessariamente com a questão do cuidado com a vida da pessoa, mas sim com a preocupação de não ter que gastar. Assim como tem pessoas que obedecem e mesmo estando numa via em que não existe controle do trânsito, há pessoas que sim, cuidam da velocidade, cuidam do outro, mas porque o valor principal para ela é a vida e ela internalizou que aquilo é importante para proteger as pessoas. E aí a gente vê dentro do nosso caso hoje, da pandemia, por exemplo, a mesma coisa com as máscaras. Que há pessoas que talvez até usem por medo de pagar multa, outras não querem usar porque dizem que não conseguem respirar, mas porque para elas é complicado, mas não está preocupada com a outra questão que é o outro, salvar a vida do outro. Então, assim, isso foi uma das coisas que a gente falou. E aí eu vejo também que dentro da religião há pessoas que rezam, vão na igreja, se dizem temente a Deus, mas esse temente a Deus é um temente assim, eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. Não é uma questão de valor, né? Um valor que eu tenho, uma fé grandiosa, e às vezes está mais preocupada com o que os outros vão pensar, o que os outros vão ver. Eu gosto muito de lembrar, acho que é do Platão, né? Que fala daquele anel do Dígis, que se você fosse invisível, o que você faria se você fosse invisível que, sendo visto, você não faria. Então, tem pessoas que, sendo invisível, continuariam cumprindo com as regras morais porque acreditam nelas. Agora, tem pessoas, como na história do Anel dos Giges, que, estando invisível, foi lá, matou o rei, matou a esposa, roubou, fez um monte de coisa. E a gente vê muito disso na sociedade, que tem pessoas que se dizem contra a corrupção, mas fazem muita coisa errada, né? Diversas coisas erradas, pequenas propinas, pequenas... Isso eu não cheguei a falar no grupo, mas já estou aumentando agora aqui. Que também é uma questão que tem muita gente que se diz de bem e que, no fundo, são pessoas que, se a gente for observar bem no dia a dia, às vezes fazem coisas muito erradas e ficam condenando outros, olhando sempre a trava no olho do outro. Não sei se entrei no assunto que vocês estavam falando, porque eu peguei pela metade mesmo
a conversa. Se Shirley. alguém quiser completar. Isso. Aí, dentro do que nós conversamos, nós chegamos nas perguntas. Onde nós estamos? Como nós estamos? E o que nós estamos fazendo? Okay? Marinês, você quer colocar alguma coisa? Eu comentei sobre a diversidade atual, que antigamente, principalmente no mundo, comunidades pequenas, era o centro, a igreja, a escola, e aí ficava. Hoje não, você vai numa casa, você encontra pessoas que são católicas, evangélicas, que não acreditam em nada. Aí fica o mundo muito mesmo, aquele exemplo que o professor mostrou lá. Como lidar com tudo isso, né? Com essas diversidades? São perguntas, são questionamentos mesmo. Hoje, a gente vê que a nossa sociedade, ela já é mais plural. Eu observei, por exemplo, quando eu fui, a primeira vez que eu fui dar formação de pastoral da saúde no sítio cercado, eu fui de carro, cheguei lá acho que é Vitória Régio, eu estava na ruazinha e perguntei onde fica a igreja. Aí as pessoas me olharam e falaram, qual igreja? Aí você olhava do lado, tinha 3, 4, 5 igrejas evangélicas de várias denominações, uma do ladinho da outra ali. A capela da igreja católica era a mais pobrezinha, mais simplesinha, e era muito lá longe. Mas assim, antigamente você chegava na cidade e você podia perguntar onde era a igreja, qualquer pessoa usava como referência a igreja católica. Ali naquele dia eu falei, gente, realmente nós estamos no mundo diverso, e isso ainda dentro do cristão, porque tem outras. Mas ali, aquele dia, eu percebi, nossa, como as coisas mudaram em tão pouco tempo, né? E aí eu caí a ficha, eu falei, eu não posso mais chegar perguntando onde fica a sua igreja, eu tenho que saber identificar a igreja católica tal. E isso naquele dia, já faz mais de 10 anos, mas eu me lembro que para mim foi um choque assim de cultura muito interessante, de perceber que e existia lá naquele momento, a gente percebia que existia uma rixa entre os cristãos católicos e os cristãos evangélicos ali. Não era uma coisa muito pacífica lá, naquele momento. E isso dentro do cristianismo. Imagine fora, né, com outras religiões e outras denominações. Diferenças. Ok. Mais alguém do grupo? Podemos ir para... Isso, né? Pode falar, John. Por vezes, nós cristãos se preocupamos muito com os números e esquecemos da qualidade do cristão. Nós sacramentalizamos, não catequizamos, não colocamos para viver um ethos, ficamos muito tempo ameaçando ao inferno e esquecemos de formar pessoas, né? Pessoas que aderem a Jesus de Nazaré. Esse é o problema sério, né, João? Porque aderir pelo medo é complicado, né? E quantos de nós, mais velhos que nós, nossos avós, eu mesma fui educada assim, por ter mais medo de Deus do que realmente por amor a Deus. E isso não é interessante, porque isso faz um mal muito grande. Por isso muitas pessoas saíram da igreja, por esse tipo de ensinamento, de forçar você a acreditar num Deus que é castigador. Não é esse o meu Deus. Bem. Próximo grupo. Só tem mais um grupo, gente. É o último grupo que volta a participar. Então, tá bom. O último grupo, acredito que seja o nosso. Uma boa tarde a todos os colegas presentes. Então, no nosso grupo, a gente resolveu, cada um falou a sua opinião e acabei juntando um pouco de tudo. Nossa primeira colega, a Luzia,
esqueci no momento, perdão, ela falou uma coisa muito interessante, que é a questão ali sobre, quando o professor falou sobre o fundamentalismo, que é a zona de conforto. Bem, né, acho que todos nós sabemos que Deus ele está logo ali, depois da nossa zona de conforto. Né? O próprio Evangelho, ele começa, né, com um forte apelo de Jesus, dirigido aos seus discípulos, convidando a sair da sua rotina e abrir-se para o novo, né, para o diferente, ultrapassando os próprios interesses e preconceitos. Deus, ele não cabe nas nossas margens conhecida, ele está sempre além da nossa zona de conforto. O nosso irmão Caetano, ele trouxe uma coisa muito interessante que sobre as nossas mídias atuais, né, que ele fala sobre muito a questão de como filtrar tudo isso, né, como formar um senso crítico, né, a partir de tudo isso que a gente está sendo envolvido, de tudo isso que está, é como diz, né, sendo muitas vezes empurrado para a gente ou mostrado, né, e ele fala assim muito, né, que é uma coisa que ele colocou assim, como viver tudo isso parecido com Jesus, né, como fazer com que a gente participe de tudo isso, né, de uma forma respeitosa, sem ofender os outros, né, e como ir além de tudo isso. Foi muito interessante essa contribuição dele. A Tati, ela falou muito a respeito de, em relação a isso, né, o fundamentalismo, individualismo, é uma experiência que ela teve com uma amiga dela que é espírita, que né, uma ajuda dela com meditação, e no momento que ela estava ajudando essa amiga, ela veio com forte apelo assim, a querer criticar, né, não só a Igreja Católica, mas, como ela mesma diz, né, tudo aquilo que ela acredita, né, e para ela, né, isso aquilo ali foi muito, ela esperou, né, a opinião dela, mas ela falou que aquilo ali, né, não posso dizer, aquilo ali, para ela, feriu os preceitos morais que ela tem. Então, né, para ela, né, colocar na própria palavra dela, né, quanto menos conhecimento, mais evolução você quer fazer, né? Então, quanto menos você sabe, mais você quer mudar naquilo que é dos outros, naquilo que é de outra religião, né? Só como se fosse só aquilo seu fosse verdadeiro, né? O Gabriel, né, ele falou sobre a experiência dele também, com uma jovem que ele tinha um grupo de oração, onde ela quis voltar para esse grupo porque tinha terminado e tudo, ela quis reunir tudo de volta, só que acabou ela sendo, né, como ele colocou, ela virou ateia e tudo mais, e ela, em vez de, né, como diz, né, criar um diálogo, falar dela, ela quis criticar, né, os outros, xingou os outros e tipo, quis só impor dela, né? Então, ele falou muito sobre a questão de impor, né, uma ideologia que, né, o próprio Papa, né, fala muito sobre isso. E então foi isso. Foi uma das discussões que nós trouxemos nesse pouco espaço de tempo. É isso aí. Se alguém do grupo quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Gente, eu não posso ver o microfone, tá? Me desculpem. Uma coisa que eu pontuei também é a questão justamente da gente se questionar quando a gente está sendo fundamentalista, né? Porque nessa conversa, nesse diálogo, eu coloquei como exemplo a minha experiência, porque nesse diálogo eu me senti ofendida, não durante a reunião, um momento, mas depois eu falei, eu me senti ofendida em meus valores. E eu achei importante pontuar, entendeu? Porque é muito, hoje em dia, a questão do fundamentalismo, a gente tem que se questionar quando a gente, como cristão, não está sendo fundamentalista, desculpa, mas também pontuar para o outro, né? Porque eu busco nunca ofender, eu busco sempre o caminho do meio, sempre o ecumenismo e sempre tentar similaridades com a outra religião para a gente poder promover o diálogo. E aí a pessoa te
ofender, sem você dar motivo nenhum, eu acho que é muito necessário ser pontuado, entendeu? A gente, como cristão, a gente não pode ser confundido com passivo. Ser cristão não é ser passivo, né? É isso que eu acho. Obrigada. Ok. Alguém mais? Quem não comentou nada, se quiser abrir alguma porta. Está faltando um grupo. Tá faltando nós. Então pode falar. Pode ir. Fala, Margarete. Não, Carlos, pode falar. Vai lá que a gente complementa. Bom, toda essa conversa nós tivemos no nosso grupo, né? Falamos do fundamentalismo, falamos do relativismo, falamos do individualismo, mas o que pontuamos bastante, que nos chamou muita atenção, foi quando o professor comentou sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Completamente sem saber para onde ir, sem saber o que seguir, né? Essa aporia moral que foi citada, né, pelo professor. Isso se dá realmente quando nós percebemos que eu, como ser humano, além de eu ser um indivíduo, eu também sou um coletivo, eu estou numa sociedade, eu estou num grupo, né? E muitas vezes a gente se coloca muito só olhando o que eu sou, olhando o meu individual e querendo impor a minha vontade. E aí você vê que surge o fundamentalismo e uma série de outras ideias querendo ser impostas sobre nós, né? Nós não levamos em conta a diversidade de pessoas, a diversidade de pensamentos, a diversidade de conhecimentos que estão em torno de nós. Nós achamos que eu, no meu meio, saindo da minha casa, eu simplesmente não vou precisar do outro, né? Enquanto que eu saio da minha casa muitas vezes e quero impor a minha vontade sobre o outro, né? Então, que direito eu tenho sobre isso? E aí nós discutimos uma série de coisas, eu estou correndo um pouquinho porque o tempo já está passando, e nós percebemos o seguinte: eu não posso jamais querer que o cristianismo volte a ser o que era, o centro de tudo, né? Era o centro na política, era o centro na educação, era aquele que, muitas vezes, até na Constituição, na formação das cidades, as cidades giravam em torno de uma igreja, né? Então, eu não quero, o cristianismo não pode jamais ser o centro, porque nós temos uma diversidade de ideias e de pessoas e de pensamentos que devemos considerar. Alguém pode complementar mais um pouco? Margarete? Eu acho que é basicamente isso que você falou, né? Essa hegemonia, ela não existe mais e a gente precisa estar aberto a essa diversidade cultural, religiosa, de costumes, de tudo. Então, essa abertura, ela não significa relativização também, relativismo, né? Então, encontrar esse caminho aonde a gente consiga manter aquelas verdades que nos são caras, mas sem desprezar e sem ouvir o outro que pensa de outra forma, é o grande desafio do mundo de hoje, né? Então, não dá para voltar ao que era, nem se deve, e o Papa, ele tem esse papel, o Papa Francisco tem esse papel muito claro, né? De trazer para a humanidade um cristianismo renovado, um cristianismo, principalmente um catolicismo, né, diferente daquele engessado que havia antes e que a gente sabe que não funciona mais. Então, é um grande desafio para nós, como fazer isso, como viver esse momento de uma forma que respeita a dignidade de todos,
inclusive dos que pensam diferente. Isso também nós lembramos também do pensamento de Deleuze e Guattari, quando ele fala sobre o conhecimento, quando eles estudavam sobre o conhecimento, que essa diversidade de opiniões, essa diversidade de pensamentos surge exatamente porque nós vivemos numa comunidade, numa comunicação em rede, né? Se antigamente o conhecimento a gente poderia sintetizá-lo, ou falar sobre ele, utilizando a metáfora de uma árvore, hoje nós não podemos usar essa metáfora da árvore como metáfora para falar do conhecimento. Mas Deleuze e Guattari, então, lembravam muito que hoje nós podemos dizer que esse conhecimento que você vai fazendo, né, no dia a dia, vai refazendo a cada momento, quando você faz essa comunicação em rede e coloca uma determinada ideia, por exemplo. Então, você tem um ponto ali de conhecimento que está sendo gerado. Vai para a rede, então outro entra, um grupo entra e vai gerando e vai formando um novo conhecimento. Então, Isso, vai é como se fosse um rizoma, né? A metáfora que ele utilizou foi a metáfora do rizoma, que é aquela planta, né? Como é a história da batatinha, né? Você planta a batatinha, ela aqui tem uma raiz, daqui a pouco a rama sobe um pouquinho, fixa a raiz no outro lugar e aí vai gerando muitos e muitos outros rizomas. Da mesma forma, a diversidade de ideias, a diversidade na igreja, a diversidade de ideais políticos e por aí vai, né? A gente poderia então, discorrer muitas e muitas situações sobre isso. Podemos concluir? Acho que sim. Ok. Então, ok, eu acho que vocês colocaram elementos muito importantes aí. Eu vou retomar alguns pontos rapidamente, mas deixando aberto para colocação, tá? Eu acho que, sobretudo agora, com essa fala final aí, eu percebi que vocês captaram o cerne da questão. Por quê? Como foram feitas 3 perguntas ali, né? Não me lembro se foi a Marinês quem fez. Onde estamos, como fazemos. A Eva também aponta, tá? E quais os caminhos que nós vamos adotar. Veja, enquanto cristãos, católicos, vou falar aqui do escopo mais católico, obviamente, nós vivemos um momento de muita polarização. Vocês têm percebido isso. Todos nós temos. Nós tivemos as conferências pós-Vaticano II, as conferências episcopais latino-americanas, sobretudo Medellín, Puebla, Santo Domingo um pouco menos, Aparecida quase nada, mas sobretudo Medellín e Puebla, uma teologia muito social, muito voltada para as questões políticas, considerando que as estruturas todas estão, de alguma forma, corrompidas, e hoje a gente vê que estão mesmo. A estrutura da educação, da saúde, da política, a corrupção é um câncer que está roendo todos os setores, absolutamente todos os setores da nossa sociedade. Ela está numa editora que faz acordo com o cara que vai comprar, que vai mandar publicar, que faz acordo com quem vai vender. É uma coisa impressionante. Se você for vasculhar, é difícil o lugar onde você não encontre a mentalidade da corrupção. Então, a proposta episcopal da igreja deste período para cá foi apostar nos movimentos populares. Então, sempre se dizia que qualquer possibilidade de mudança viria da organização do povo, da organização das bases, de onde, de fato, a corrupção ainda não chegou. Existe aquela boa vontade, aquele espírito coletivo, mesmo porque as pessoas vivem da necessidade, valorizam a necessidade, enfim. O fato é que, quando nós crescemos demais, quando nós somos muito igreja
instituição, o que é muito válido, nós corremos o risco de sermos engolidos pela própria instituição. Ou seja, quando você cresce muito, isso vale para qualquer instituição, você cria hierarquias, as hierarquias geram jogos de poder, geram muitas vezes privilégios, geram submissões, mecanismos de controle, etc. E aí as pessoas muitas vezes passam a viver para defender a instituição, esquecendo da missão da instituição. Então, foi bem lembrado aí que o Papa Francisco, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Não estou falando para vocês, né? Estou falando para a sociedade. Ele, de fato, está com a missão de colocar a igreja no rumo, não no rumo da autodefesa. O Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, fez a pergunta, em pleno concílio: Igreja de Deus, o que dizes de ti mesma? E o Papa Francisco, de alguma forma, está dizendo: Igreja, o teu lugar é na periferia. Você nasceu pobre, para os pobres, a serviço dos pobres. Então, assim, uma primeira questão, onde estamos? Nós estamos ainda com um grupo que defende a instituição de uma forma, muitas vezes, ferrenha, e eu tenho muitas dúvidas do porquê da defesa desta instituição. Muitas vezes é para defender uma cultura, para defender... É como o time de futebol, muitas vezes é para defender algo no que a pessoa acredita e se sente confortável e segura. Eu duvido da autenticidade de uma proposta assim. A pessoa pode ter até vínculo de consciência profunda com a igreja e pode se sentir humilhada, mas desde que a igreja seja entendida nesse contexto de Vaticano II, que é a igreja povo. Quando a gente fala de uma igreja hierarquia, nós estamos falando de uma mentalidade pré-conciliar, mas que, infelizmente, hoje nós temos muita gente fazendo essa defesa. Por outro lado, nós temos uma grande massa, e aí estão a maioria dos leigos, leigas e leigos, que é uma massa sem formação. E por não ter formação, ela perde em ministerialidade, ou seja, ela fica passiva e fica olhando o comando, ela fica esperando o comando da hierarquia para saber por onde ela vai. E, coincidentemente ou não, nós sabemos que João Paulo II foi mudando bastante o perfil do episcopado na América Latina, e nós temos uma tendência à criação de comunidades eclesiais mais submissas e menos voltadas às questões sociais. Isso no Brasil como um todo. E nós temos ainda um pequeno grupo que deseja dar continuidade a essa linha mais de organização popular, eu diria, da igreja, que está muito, muito, muito enfraquecida. Talvez os círculos bíblicos, as comunidades eclesiais de base, talvez não sejam mais os espaços nos quais a igreja consiga reunir forças. Talvez seja, talvez não seja. Agora, os movimentos de leigos, as pastorais, os grupos como esse, são lugares privilegiados para conseguir fazer uma reação. Agora, por que é uma reação difícil, ao meu ver? Porque exige muita maturidade, muito desprendimento. É preciso, ao comentar sobre o fundamentalismo, é preciso entender a estrutura, o mecanismo de conversão das pessoas. Então, primeiro, uma pessoa se converte pelo encantamento. E nessa fase, é difícil ela se desvincular afetivamente do apego que ela tem à instituição. Numa segunda fase, ela vem para o entendimento, a formação. Aí sim, ela começa a questionar muitas coisas
E só depois, quando ela sobrevive a essa fase, é que ela é capaz de produzir frutos sociais. A maioria dos nossos cristãos estão na primeira fase, de reencantamento, ou são sujeitos, são destinatários de um anúncio querigmático, muitas vezes com caráter neopentecostal, que tem o seu valor, mas que não suscita protagonistas, suscita devotos. E isso é muito bom, etc., mas esse caráter do devoto ainda é da infância cristã. Não chegou a ser o presbítero, ou seja, não chegou à fase da maturidade de produzir um fruto de desprendimento, que aí sim é a libertação de uma pessoa com relação a todas as formas de fundamentalismo, de relativismo. É onde a pessoa consegue dar passos. Mas para chegar lá, há que se remar muito. Então, eu não vejo outro caminho a não ser a formação. Formação, 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 teologia, teologia, teologia. Não estou puxando a sardinha para a brasa, não, mas é que é uma constatação. Sem conhecimento, sem formação, não há como evoluir para esse novo modelo de igreja que queremos. Por quê? Ainda não estamos recebendo por parte do clero, ao menos não tenho visto, esse incentivo para uma igreja das periferias. Basta ver as críticas que o Papa Francisco tem recebido por grande parte, não por todos, óbvio, mas por grande parte do clero. Quando ele fala de uma igreja em saída, quando fala de uma igreja que privilegia o serviço aos pobres, a não hierarquia, a horizontalidade e não a verticalidade. Quer dizer, muita gente se sente incomodada. Então, se a gente não pode esperar muito da hierarquia, nós vamos esperar da onde? Então, é preciso que nós, como leigos, encontremos, por exemplo, na teologia, um campo de discussão batismal, no qual a gente discuta qual é o nosso papel e a nossa missão enquanto cristãos. E aí sim, eu coloco, viu, Eva? Eu coloco a bioética como um grande modelo. Por quê? A bioética, ela vai substituir a doutrina do passado. Quer dizer, a doutrina vai continuar existindo, os dogmas continuarão existindo, porém não serão os dogmas que provocarão o diálogo necessário na sociedade para as boas relações. Os dogmas, como a Tati, sei lá, eu esqueci o nome, Tati falou, muitas vezes provoca esse tipo de confronto, porque há uma ideia cristalizada de um lado, outra ideia cristalizada do outro, quando se encontra, sai faísca. Então, para superar a dimensão dogmática, é preciso a ciência. E a bioética, por que ela é tida como modelo, na minha opinião? Porque ela reúne pontos de vistas diferentes sobre o mesmo fato. Então, você pega um problema central, um problema comum e escuta a área do direito, escuta a área da psicologia, a medicina, a teologia, a filosofia, os movimentos populares. Você escuta vários pontos de vistas sobre um determinado ponto em comum e você tenta chegar a uma conclusão de uma forma total. E aí entra a filosofia, porque se for parcial, ainda está faltando algo, e aí não está completo, então, portanto, não é ideal. Você percebe como a bioética, ela contribui para isso que o Papa põe no texto da pessoa integral, de pensar no todo? Porque, veja bem, se você está discutindo um tema como o aborto, por exemplo, e na mesa tem várias ciências postas, interesses políticos, mas se ainda assim a proposta do Evangelho não foi posta, essa proposta não está completa. Percebe? Então, e se a proposta do Evangelho foi colocada, como é que você consegue provar que uma proposta diferente seja maior do que a proposta do Evangelho? Então, a bioética é esse espaço de embate, um embate saudável, de diálogo, mas com caráter mais científico.
é por onde nós cristãos temos que passar. Então, por onde nós vamos encontrar caminhos de saída? Trazendo as especialidades, que são várias, e os leigos têm isso de sobra. Nós temos psicólogos, nós temos motoristas de ônibus, nós temos pedreiros, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos tudo. E é preciso reunir essas forças, esses pontos de vista, para provocar um debate. Ora, esse debate bioético, na minha opinião, é a Eucaristia atual. É a mesa da diversidade, que vai colocar o pão eucarístico no centro. Qual é o pão eucarístico? É aquele elemento de pauta comum. A ecologia, o combate à violência, a questão da mulher, o combate à pedofilia, a dignidade da vida, a defesa da natureza, da água, da Amazônia, a questão da empregabilidade, as relações de qualidade, a superação da desigualdade social, da desigualdade econômica. Tudo isso é pauta comum que impacta fortemente, que nós não precisamos necessariamente entrar num partido político para fazer. Nós podemos fazer essa discussão enquanto igreja, ocupando espaços, mas promovendo espaços de debate no nosso próprio interior. E aí, claro, a consequência disso pode ser política ou não. Eu não tenho dúvidas que a bioética seja um caminho. Um outro, e para finalizar, por causa do tempo, que eu coloco é o seguinte: nós temos uma arma poderosíssima enquanto cristãos, que é Jesus Cristo. Não existe absolutamente nada, ninguém maior, mais sublime, mais gigantesco, mais assertivo do que o próprio Jesus. Ele é o Senhor da história, ontem, é hoje, vai ser sempre, porque nenhum ato humano vai ser maior do que o ato dele, de entregar a vida pelo próprio inimigo. Então, você quer um modelo de sociedade, você vai olhar para Jesus Cristo. Quer um modelo de ser humano, vai olhar para Jesus Cristo. Você quer um modelo de respeito à diversidade, a mulher, vai olhar para Jesus Cristo. De combate à violência, vai olhar para Jesus Cristo. E infinitamente podemos elevar à potência esses modelos que nós queremos. Todos os modelos que nós desejamos, nós encontramos em Cristo. Às vezes, psicólogos, pessoas que nem cristãos são, descobrem isso e nós muitas vezes desvalorizamos. Eu duvido que tenha um nome mais poderoso do que o de Jesus. Agora, o problema é a interpretação errônea que nós fazemos muitas vezes de Jesus, como um curandeiro, como um mistificador, como alguém que é impositivo, alguém que vem para julgar. E aí é preciso estudo para esclarecer isso. E aí, por fim, se você apelar para a consciência de cada indivíduo, você vai encontrar de tudo. Você encontra pessoas capazes de se sensibilizar com a dor, olhando para a própria consciência, ele se sensibiliza com a dor do outro. Mas você vai encontrar pessoas com a consciência anestesiada, que vai achar que a dor do outro não tem nada a ver comigo. Então, até para a consciência, é Cristo que revela o homem para o próprio homem, o ser humano para o próprio ser humano, mulher para a própria mulher. Então, Jesus, ele é a porta, a chave para a emancipação da consciência do indivíduo. Então, ao mesmo tempo que você, como o capítulo 8º da Amoris Laetitia, apela à consciência, você, ao mesmo tempo que remete à interioridade da pessoa, ao livre-arbítrio, você propõe o Cristo. Essa é a função do cristianismo, como elemento de critério para a tua reflexão pessoal ou comunitária. Então, eu acho que esse modelo de igreja que nós somos convidados a perseguir. Se a gente acha complexo ele, é porque ele ainda não está popularizado. E eu não consigo enxergar o outro, muito sinceramente. Ele não é novo, ele foi prefigurado desde o século XIX
por John Henry Newman, um cardeal da igreja, que já falava disso que eu estou dizendo desde aquele tempo, mas foi praticamente, na época, rechaçado. Foi ressuscitado depois por Bento XVI e por outros, tá? Bom, nós acho que chegamos a, Beto, eu falei demais aqui no final, chegamos ao final do tempo, tá? Poderíamos continuar discutindo, mas o tempo venceu. Ok, a gente agradece muito, professor César. Muito bom, foi gracioso. Talvez tenha algumas coisas aqui no chat. Eu gostaria só de dar uma lida o que está aqui. Então, no início, parabenizando a você. Bioética, falando bastante em amigos morais, estranhos morais. A temática que nos une, independente de nossas crenças religiosas. São valores que superam essas barreiras. Como vamos dividir as perguntas? Anota aí as questões. Não. Só resume... não. Com certeza, a bioética faz essa ponte para o diálogo. A bioética era uma mediadora que busca o melhor possível. Ela consegue trazer a interdisciplinaridade para o meio das pesquisas do estudo, da formação. Eu amo bioética. Lindo. Mesa da diversidade com um ponto em comum. César, gostei muito daquele exemplo que você deu sobre um jantar para pessoas diferentes. Este Jesus é tudo de bom. Amo mais que a bioética. KKK. Ou a dor do outro é merecido. Infelizmente, preciso sair. Mas parabenizo a você. Que bom que temos um professor sensato. Tá? Essas são as colocações que foram feitas no chat. Você quer falar alguma coisa sobre isso, só para concluir? Eu acho que também queria deixar uma palavra sobre... quem já trabalhou comigo ali sabe, eu sempre repito essa palavra, a palavra comensalidade. Quando você vai... As mulheres são muito comensais, e eu acho que as mulheres têm um papel fundamental na sociedade. Quando elas vão preparar, por exemplo, um almoço, um jantar. Eu digo mulher porque nós homens fazemos também, mas fazemos mal feito perto delas. Pensa no alimento, prepara o alimento, prepara a mesa, põe o melhor copo, né, Eva? Não põe aquele copinho de requeijão, põe um copinho mais bonitinho, um guardanapo e tal. Cria uma mística e aquilo fica agradável, tá? Você pode transportar isso para a sociedade. Nós devemos ser os garçons comensais da sociedade. Nós podemos articular espaços de refeição com mistério, com liturgia, no qual as pessoas diferentes sentam à mesa para degustar o prato do dia, que pode ser um elemento de pauta comum. Então a igreja vai ter sempre espaço, porque ela assim como o garçom sempre vai servir a mesa, a igreja vai ter sempre lugar na sociedade, porque é a missão dela provocar a Eucaristia, a mesa da partilha. E hoje o que precisa ser partilhado é vida, é conhecimento, é relação e etc. Isso, é o altar familiar, né? A mesa, né? Isso é muito bonito. E eu também zelo muito por isso, acho isso muito bacana, gosto muito. Eu não sei se vocês assistiram na quinta-feira passada a fala do padre Adroaldo, tá? Que a gente trouxe aí. Na quinta-feira dessa semana, essa quinta, nós teremos a Andréia lá no encontro com a CBX. Eu vou postar no grupo também, se vocês quiserem participar. Tanto a Andréia quanto a Jaci. Jaci ou Jaci? Tá? Jaci, né? Jaci. Do núcleo, né, de direitos humanos, ela faz parte. Vamos falar sobre teologia sociofeminina, tá?
promete ser muito bonito, muito bacana, tá? E quem não assistiu ainda, não teve oportunidade de ouvir o Adroaldo, eu diria que o Adroaldo teve muito o que você falou hoje aqui, inclusive, quando ele vai falar dos exercícios espirituais, tem um momento que ele fala sobre a questão que o amor tem que superar a doutrina social, tá? Né? O Adroaldo foi muito feliz, eu sou um apaixonado por ele, acho um cara brilhante, né? Muita inspiração, tá? E eu quero então te agradecer, César, também por ter trazido essas reflexões para nós. Peço que todos liguemos as nossas câmeras e a gente possa aplaudir o César através das mãos, né? Agradecer, tá? A ele por esse momento tão bonito. E na semana que vem, gente, nós estaremos tratando, vamos retomar pedofilia, máfia e pornografia infantil. Nós estamos tentando trazer o professor Mário Sanches, mas a gente não conseguiu falar com ele ainda. Senão nós estamos procurando outras pessoas, tá? Nós não sabemos ainda quem será que estará presente na próxima terça-feira, tá? Mas teremos aqui o nosso encontro semanal com esses temas, continuando a leitura do livro. Se nós não conseguimos ninguém, a gente vem para cá mesmo assim, a gente faz trabalho de grupo e partilhamos entre nós. Ok? Feito? Tá? Então, muita paz, amor a cada um. E Jaqueline, toda a saúde para o teu pai. Tá? Um abraço, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Até mais, gente. Até terça-feira que vem. Saudade. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa semana. Dê um abraço ao Leão, César, se estiver com ele. E ao João. Darei. Ok.